Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 32. No objeto de conhecimento, mecanismos reprodutivos. E no detalhamento, métodos contraceptivos que impedem a disseminação de infecções sexualmente transmissíveis, IST, e incidência de casos de HPV no Amazonas. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para a gente começar a nossa conversa da nossa aula, né? Vamos falar aí um pouquinho sobre as infecções sexualmente transmissíveis. É muito comum que as pessoas, ao cortejarem, paquerarem, né, não prestem muita atenção se o outro, né, se o parceiro, aquela pessoa em que você está interessada, poderia estar ou não acometido de alguma infecção sexualmente transmissível. O normal é que geralmente ninguém para pensar muito sobre isso, mas é o interessante que a gente sempre pense, né, reflita a respeito, porque a nossa saúde deve vir sempre em primeiro lugar. E por que a gente deve pensar nisso? Quando olhamos para outra pessoa, dificilmente vamos identificar que essa pessoa pode estar portando algum micro-organismo que poderia causar uma infecção dessas. E aí a gente não tem como saber. Muitas vezes até a própria pessoa não sabe, né, que tem aí ou que carrega algum tipo de vírus, de bactéria, de qualquer micro-organismo que poderia causar esse tipo de infecção. E aí é por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre elas, né? E essas chamadas aí ISTs, muitas vezes elas não apresentam sintomas aparentes. Muitas pessoas podem aparentar, né, estar bem fisicamente e mesmo assim transmitir as ISTs. Por isso que a olho nu, né, ninguém vai enxergar, muitas vezes a pessoa não vai apresentar sintoma nenhum, aparentemente ela vai estar saudável, mas por isso que a gente precisa ter essa preocupação, esse cuidado. Então, para a gente avançar, a gente vai falar um pouquinho aí sobre elas, né, sobre as ISTs, porque elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários e fungos, os quais são microscópicos, não sendo possível de serem observados ou visualizados a olho nu. Uma vez instalados no organismo, atacam as células hospedeiras, degenerando-as e causando doenças. Então, você observa aí, olha na nossa imagem, que nós temos vírus, bactérias, protozoários e fungos. Todos eles, gente, são microscópicos, ou seja, você só iria enxergá-los com a ajuda de um microscópio e ninguém sai por aí com o microscópio debaixo do braço, né, para ficar identificando. Então, muitas vezes a pessoa ela vai apresentar sintomas, mas na grande maioria das vezes ela não vai apresentar esses sintomas. E esses micro-organismos que você observa, eles são como se fossem assim, né? Eles vão procurar atacar as células, né? Então eles vão procurar se instalar nessas células e vão ali se reproduzir. E lá dentro, né, eles vão usar essa célula hospedeira para se reproduzir, vão causar lesões, vão causar infecções, né? E aí a gente vai ter então desenvolvimento dessas infecções. E como que a gente pode, né, ter contato com essas infecções? É isso que a gente vai observar. Então, observe aí que a principal prevenção contra essas infecções sexualmente transmissíveis é o uso dos preservativos, seja ele masculino ou feminino. No entanto, outros cuidados são necessários para evitar a contaminação por micro-organismos causadores das ISTs. Então, na verdade, gente, o contato com esses micro-organismos se dá de maneira no contato íntimo, ou seja, através de uma relação sexual desprotegida, certo? A gente vai ver que algumas dessas infecções podem sim ter outro tipo de contato, de contágio, né? Que você pode ter contato de outra forma, mas na maioria das vezes esse contato com esse micro-organismo vai acontecer quando a pessoa tem uma relação sexual desprotegida, certo? E a melhor maneira de se proteger durante o contato íntimo é utilizando então preservativo, seja ele masculino ou feminino, tá certo?
Bom, e aí a gente tem alguns cuidados que a gente precisa ter diante, né, dessa ameaça, desse possível contato com esses micro-organismos. E quais seriam esses cuidados? Manter relações sexuais apenas com o uso de preservativos. Ah, mas eu conheço o parceiro com que eu estou lidando, conheço há muito tempo, confio, mas ainda assim a gente precisa pensar na nossa saúde em primeiro lugar, né? Por isso que nessas relações a gente precisa ter o uso aí do preservativo. Não compartilhar agulhas e seringas. Gente, agulhas, seringas, esses são instrumentos que perfuram a pele e têm contato com o sangue. Se você tem contato com o sangue através de uma agulha, de uma seringa, ela deve ser descartada. E você não pode utilizar uma que já foi utilizada por outra pessoa, mesmo que você conheça essa pessoa, porque você não sabe se ela está aportando ali, né, um micro-organismo dentro do corpo dela. Então a gente não deve compartilhar agulhas e seringas. Não compartilhar alicates e cortadores de unha que não estejam devidamente esterilizados. Então, até mesmo esses instrumentos que a gente usa no dia a dia para fazer as unhas, né, como alicates, cortadores de unha, tesouras, eles devem ser esterilizados. Como assim? Devem passar por um processo para eliminar esses micro-organismos. Ah, mas e se eu só colocar de molho no álcool, se eu só passar uma água sanitária, isso pode não ser o suficiente para matar esses micro-organismos que muitas vezes estão ali resistentes. Não compartilhar roupas íntimas, né? Então, roupas que são íntimas, gente, o nome já diz, é só para uma pessoa usar, né? Então a gente não deve compartilhar as nossas roupas íntimas com outras pessoas, né, para evitar de haver aí essa contaminação por esses micro-organismos causadores dessas infecções. Pode acontecer, né, de você se contaminar por qualquer um desses tipos. Então, pela relação sexual sem uso de preservativo, pela utilização de agulhas ou seringas que foram reaproveitadas, pela utilização de instrumentos cortadores de unha que podem estar contaminados com sangue, e aí, se você utiliza, ele pode entrar em contato com a sua corrente sanguínea e também transmitir esse micro-organismo. E através de secreções que podem estar presentes nas roupas íntimas, então por isso a gente não deve compartilhar, certo? Bom, a gente vai continuar para falar de algumas dessas infecções que podem acontecer, né? Que a gente pode ter contato. E a primeira delas, gente, é a sífilis. A sífilis, ela é causada pela bactéria Treponema pallidum. Então, a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível e ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. É essa que você está observando na imagem, tem essa aparência de espiral, tá certo? Então, ela pode, né, causar uma infecção sexualmente transmissível. Ela no ambiente, né, fora do organismo humano, ela não causa nada. Mas se ela tiver contato com o organismo humano, aí sim essa pessoa pode desenvolver a doença. E como é que vai acontecer, né? Então, a gente vai ter primeiro ali alguns sintomas, porque a infecção pela bactéria, ela pode causar lesões endurecidas e dolorosas nos órgãos genitais. Também é comum aparecerem aí manchas vermelhas na pele, na região das palmas das mãos e plantas dos pés. A pessoa infectada pode apresentar febre e dores no corpo, e se não for tratada, a sífilis pode evoluir para estágios mais graves e atingir o sistema nervoso, o sistema cardiovascular e levar à morte. Então, uma vez que a pessoa teve o contato sexual com outra pessoa infectada por essa bactéria, a partir do momento que houve uma lesão, a bactéria entrou ali, né, através da pele, da mucosa dessa pessoa. E aí ali ela vai causar uma ferida endurecida e ela vai levar alguns dias, né, com aquela ferida ali naquela região da área genital. Mas ela vai se curar normalmente, né, em alguns poucos dias, e a pessoa vai achar que resolveu o problema.
Porém, gente, ela entra ali, né, no segundo estágio, entra na sífilis secundária. Essa bactéria, ela vai se proliferar pelo organismo e aí ela vai voltar, né, aparentando manchas na pele. Então, os sintomas, né, a pessoa começa a apresentar manchas na pele. Se ela não é tratada, se ela não é medicada, né, essa sífilis vai entrar no estágio de latência e aí ela vem, né, para um terceiro estágio, mas dessa vez mais grave, apresentando ali doenças cardíacas, neurológicas associadas, né, a essa bactéria. Então, por isso é muito importante, ao surgir qualquer tipo de sintoma relacionado, né, a essa doença, procurar imediatamente ajuda médica, né? Isso pode acontecer também, a transmissão, né, pode se dar também através da mãe para o bebê. Então, o bebê também já pode nascer, né, ser infectado ainda durante a gestação. E essa criança pode ter problemas aí de má formação, pode desenvolver cegueira, surdez, problemas ósseos, todos eles associados à sífilis congênita. Então, também por isso que é importante, né, a mãe gestante, grávida, fazer o acompanhamento pré-natal para se prevenir. E a gente vem aí, né, com a forma de transmissão, a gente já conhece. Além do contato sexual, a transmissão da sífilis pode ocorrer por transfusão sanguínea e de mãe para o bebê através da placenta durante a gestação. Então, nós temos aí 3 possíveis causas, né? Através do contato sexual, através da transfusão sanguínea e através da mãe para o bebê. No caso da transfusão sanguínea, gente, é mais raro. Por quê? Porque quando a pessoa vai doar sangue, ela passa por uma série de exames que podem detectar, né, a presença dessa bactéria no sangue e aí aquela amostra é descartada. Então, por isso que é mais raro de acontecer, tá bom? E como seria o tratamento? No caso, aí, o tratamento consiste no uso de antibióticos e a prevenção é o uso de preservativos durante o contato sexual. Então, é importante sempre o uso do preservativo em qualquer tipo de contato íntimo para evitar a contaminação por essa bactéria, certo? Bom, a gente falou aí de uma das infecções que são causadas, né, por bactérias, mas a gente vai ver que não é o único tipo de micro-organismo que pode causar infecções sexualmente transmissíveis. A gente vai ver que existe outra doença, outra infecção, que é a tricomoníase. A tricomoníase é causada por um protozoário, o Trichomonas vaginalis, encontrado com mais frequência na genitália feminina. Então você observa aí a imagem desse micro-organismo, ele é um protozoário. O nome dele é Trichomonas vaginalis. Foi batizado assim porque primariamente ele foi encontrado, né, na região genital feminina, mas ele também pode atingir a região genital masculina, tá? Então homens e mulheres podem ser acometidos por essa infecção, certo? E aí quais são os sintomas? O corrimento amarelado, né? Ou amarelo esverdeado, ou acinzentado, com mau cheiro, geralmente lembrando a peixe. Às vezes ocorre prurido, que é a coceira, tá, gente? Então essa palavrinha aí quer dizer coceira. Sangramento após relação sexual, dor durante a relação sexual e dor ao urinar. Então, olha só aí as características, né, dessa infecção. A mulher geralmente é que vai apresentar esses sintomas, tá? Ela vai apresentar ali o corrimento amarelado, esverdeado ou acinzentado, com mau cheiro. Ela vai também sentir ali sintomas como coceiras, né? Dores durante as relações sexuais, dores no momento de urinar, porque esse micro-organismo, né? Ele vai ali se instalar na região genital, né, na região da vulva, da vagina, então é ali que ele vai causar a infecção, certo? E a pessoa vai sentir ali os principais sintomas nessa área. Os homens, eles geralmente são assintomáticos, eles não vão sentir, na grande maioria das vezes, né, qualquer sintoma associado a essa doença, mas eles também podem contrair, então por isso que é necessário aí ter total atenção. E a tricomoníase, ela pode ser assintomática, mas é um facilitador para a transmissão de outros agentes infecciosos agressivos, como gonorreia e infecção por clamídia. E na gestação, quando não tratada, pode evoluir para um
rompimento prematuro da bolsa, ou seja, a tricomoníase ela pode ser uma porta ali de entrada para outras doenças, né? Porque a pessoa já vai estar ali com a imunidade um pouco baixa, pode afetar até mesmo a gestação, como a gente está vendo aí, e o romper dessa bolsa, né? Trazendo ali um nascimento prematuro. E como fazer o diagnóstico dessa doença? Exames laboratoriais como coleta de secreção vaginal, cultura de secreção ou PCR, exame de sangue que avalia se há infecção no organismo. Quer dizer, esse diagnóstico, gente, ele não se dá simplesmente pela visualização, né, por achar que você está. Então, se você apresentar algum desses sintomas, deve procurar ajuda médica, né, um posto de saúde para fazer o exame correto e aí poder dizer, né, com certeza se há presença ou não desse micro-organismo. E o tratamento? O uso de antibióticos e quimioterápicos, sendo obrigatório o tratamento conjunto do parceiro sexual para evitar a reinfecção. Nas mulheres, o tratamento oral é de dose única, simultaneamente ao tratamento tópico, com uso de creme vaginal. Então, quer dizer, a pessoa, por exemplo, que tem ali, né, desenvolveu essa infecção, ela vai procurar o tratamento, esse tratamento vai ser feito com uso de antibióticos, de outros medicamentos, né? E o parceiro sexual dessa mulher, ele também vai precisar fazer o tratamento, porque afinal de contas ele também vai estar carregando aquele protozoário causador da infecção. Então, ambos ali têm que fazer o tratamento. E a prevenção? É o uso de preservativos, tá? Feminino ou masculino em todas as relações sexuais. Então, sempre lembrando, a única forma de prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis é através do uso do preservativo. Nenhum outro método, seja ele contraceptivo, mas eu tomo uma pílula anticoncepcional. Isso não vai proteger o seu organismo contra essas infecções. Vai proteger de você evitar ali uma gravidez indesejada. Mas as ISTs só se previnem, né, com o uso do preservativo, certo? Então, nós falamos até agora de duas infecções causadas ali por bactéria e outra por protozoário, né? Então, ambos são micro-organismos. E a gente vai falar agora de uma outra infecção que é causada por vírus, certo? E os vírus, gente, eles são diferentes das bactérias, porque eles nem são considerados seres vivos, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, quer dizer, eles precisam de uma célula hospedeira para poder se desenvolver. E a gente vai ver que existe um vírus causador de uma doença sexualmente transmissível, de uma infecção, que é o vírus HPV, certo? Então o nome dele completo, olha, é o papilomavírus humano, tá? E a gente abrevia aí como HPV. E esse papilomavírus humano, ele infecta a pele e mucosas, seja ela oral, genital ou anal, tanto de indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino, ou seja, ambos, né, podem se contaminar por este vírus, certo? Então, como que vai acontecer o desenvolvimento dessa doença? Vai ocorrer através de lesões, tá? Então, essas lesões genitais, elas podem ser de alto risco, porque elas são precursoras de tumores malignos, especialmente do câncer de colo do útero e do pênis. Então, o que que vai acontecer? A pessoa ela vai se contaminar, né, com esse vírus através de uma relação sexual desprotegida, certo? Esse vírus ele vai invadir então o organismo dessa pessoa e ele pode causar ali algumas lesões, como umas chamadas, né, conhecidas como verrugas. Essas verrugas elas podem surgir na região genital, seja no pênis ou na vagina, na região anal e também na região das mucosas da boca. Ou seja, qualquer lugar que teve contato com esse vírus, a pessoa pode desenvolver essas verrugas nessas regiões, certo? E por que que é importante a gente saber? Se caso haja lesões como essas, né, é importante a gente saber que esse vírus ele já está instalado no organismo e que ele pode vir a causar até mesmo, né,
câncer, tá, gente? Esse vírus, infelizmente, ele entra nas nossas células e ele pode ali, né, ocasionar com que essas células elas fiquem, né, modificadas e aí elas vão se tornar cancerígenas, certo? Então, inclusive, isso existe um grande índice dessa doença, principalmente aqui na região norte do país, né? E como seriam os sintomas, então, dessa doença? A infecção pelo HPV, ela pode ser assintomática ou provocar o aparecimento de verrugas genitais orais e anais. Quer dizer, a pessoa ela pode se contaminar por esse vírus e ela pode não apresentar qualquer sintoma, ou seja, ela se tornar assintomática. Mas existem aquelas pessoas que vão desenvolver ou podem desenvolver as verrugas que nós mencionamos, certo? E aí, como é que vai ocorrer a transmissão? A transmissão se dá predominantemente por via sexual, mas existe a possibilidade de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto, para o bebê, certo? Pode ser durante o nascimento, né? Se essa mulher tiver com lesões ali na região da vagina e o bebê nascer ali, né? Tiver contato, ele também pode se contaminar, mas na grande maioria vai ser através da relação sexual. E também pode ser através da saliva de autoinfecção e de infecção por perfurações ou corte com objetos contaminados pelo HPV. Por isso que a gente não deve compartilhar esse tipo de instrumento, seja seringas, agulhas, cortadores de unha, alicates, porque todos esses que têm contato com o sangue, têm contato ali com partes do nosso corpo, podem ser um agente de transmissão desse vírus para outra pessoa. Então, por isso que a gente deve ter total atenção aí com esse tipo de instrumentos. E como é que se dá o diagnóstico? O diagnóstico nos homens, né, devido às características anatômicas dos órgãos genitais, as lesões são facilmente reconhecidas. Então, se as lesões ocorrerem na região genital masculina, eles conseguem visualizar ali facilmente, né? Mas, ainda que não haja essas lesões visíveis, os homens contaminados com HPV podem transmitir o vírus para os seus parceiros e parceiras sexuais. Então, mesmo que a pessoa olhe, então não tem nada, tá tudo bem, né? Mas ela pode sim transmitir para o seu parceiro ou parceira sexual. Por isso que é tão importante, né, o uso do preservativo para evitar esse contato, certo? E nas mulheres? No caso das mulheres, o exame preventivo, né, chamado também de Papa Nicolau, é um dos mais eficazes no diagnóstico e tratamento precoce das lesões causadas pelo vírus. Então, toda mulher, né, em idade fértil, desde ali da sua primeira menstruação, deve procurar ter um acompanhamento ginecológico, né, com um médico específico para as mulheres, para todo ano fazer aqueles exames que são de rotina, tá? Os exames que são rotineiros, né? Para tentar e detectar o quanto antes, caso essa mulher tenha se infectado sem saber, né? Então, sempre que possível, procure ajuda médica, vá ali no posto de saúde, né? Procure fazer todos os exames anualmente, né? O interessante seria que fosse a cada 6 meses, mas a gente sabe que é difícil muitas vezes o acesso, né, à rede pública. Então, procure fazer, estar em dias com esses exames, para que você tenha, né, se antecipe caso aconteça a infecção por esse vírus, porque ele é um vírus altamente perigoso, né, para a saúde principalmente das mulheres. E os homens também devem ser acompanhados, né, porque como eles não sabem se podem ou não estar contaminados, eles podem transmitir para as suas parceiras. E o tratamento, como é que vai acontecer? O tratamento das verrugas genitais e no ânus consiste na destruição das lesões. Então, existe ali um tipo de tratamento quando as lesões já surgiram, já estão aparentes. Mas quanto antes você procurar ajuda médica, né, mais fácil fica para tratar e, quem sabe, né, ali evitar que apareçam essas lesões. Mas independente, né, de realizar o tratamento, gente, infelizmente, essas lesões podem desaparecer por um tempo, elas podem permanecer inalteradas ou elas podem aumentar ali em número e até volume. Então, infelizmente, é uma doença ali que tem um agravamento muito sério, né? E aí, como seria a prevenção, então? A principal forma de prevenir o contato com o vírus é o uso do preservativo durante as relações sexuais, então não tem como evitar, né, de outra forma a não ser utilizando o preservativo. E já existe também uma vacina
contra o HPV e ela está incluída ali no calendário de vacinação do SUS, ou seja, do Sistema Único de Saúde, e a faixa etária que pode receber a vacina é de 9 a 11 anos, tá? E essa faixa etária, né, atualmente foi até estendida, tá? Vai até os 14 anos. Então quer dizer que os adolescentes são o principal foco para receber essa vacina, porque ela é muito recente, né? Então gerações anteriores não tiveram acesso a ela, mas as novas gerações, né, de jovens, de adolescentes, quando chega nessa faixa etária, já entra no calendário de vacinação. Por quê? Quando a criança, né, quando o adolescente que ainda não teve contato com o vírus, recebe a vacina, essa vacina vai ser muito mais eficaz no organismo dessa pessoa, né? E pode evitar que ela venha contrair o vírus e, se contrair, ela não venha desenvolver as lesões, nem desenvolver aí o possível câncer, né, de colo do útero ou qualquer outro tipo de câncer relacionado aí a esse vírus. Então, por isso é importante estar atento, né, ao calendário de vacinas, não deixar de tomar, porque são as vacinas que podem aí prevenir contra esse tipo de doenças. E a gente está falando aí de uma doença que é bastante comum na região amazônica, na região norte do país, né? Nós tivemos aí um grande número de incidências, né, dessa doença ou desse vírus, tá? Então, aqui no Amazonas nós temos alguns dados. O Amazonas tem uma taxa estimada de 13,45 casos para cada 100 mil mulheres. Então, um número bastante alto e preocupante, né? Chama a atenção a região norte, onde os óbitos por câncer do colo de útero ocupam a primeira posição, representando 15,4% dos óbitos por câncer em mulheres. Isso aí são dados do INCA de 2021. Em 2021, 270 mulheres morreram devido ao câncer do colo de útero, uma média de 23 mulheres por mês, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer, INCA. Esses números poderiam ser reduzidos com a adoção de mecanismos de controle, como vacinação e rastreio, mas que esbarram nas desigualdades sociais e regionais no país. Então, infelizmente, nessa região, né, nós temos um alto índice de infecções por HPV e também de mortes associadas a esse câncer no colo de útero, que é causado principalmente pelo HPV. Por isso, a importância de se procurar sempre, né, se proteger e também manter as suas consultas e exames em dia, certo? Quanto antes você descobre qualquer tipo de lesão relacionada a esse vírus, mais fácil fica de tratar essa doença e o óbito ele pode ser eliminado, né? Não é uma opção ali se você se trata, se você se cuida. E pensando nesse cuidado, na conscientização de mulheres, né, é que foi criado ali o Março Lilás. Então, o mês de março foi escolhido como o mês da campanha de sensibilização Março Lilás e é promovida para dar visibilidade à importância dos exames de rotina que podem identificar alterações causadas pelo HPV e podem evoluir para o câncer. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele oferece gratuitamente nas unidades básicas de saúde o exame citopatológico, conhecido como exame preventivo, tá? Então, olha só, o mês de março, ele foi aí denominado como mês lilás, né? O Março Lilás, você viu aí a presença do lacinho, né? Com a cor relacionada, para quê? Para lembrar as mulheres de sempre se prevenirem, né? De manter suas relações sexuais com o uso do preservativo, mas também sempre fazer o acompanhamento médico, fazendo ali os exames, né? Como no caso o preventivo, também conhecido como Papa Nicolau, que esteja em dias para que ela possa se antecipar a qualquer tipo de problemas relacionados não apenas ao HPV, mas também a outras doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, né? Por isso, gente, a informação ela é tão importante. Por isso, nós devemos sempre conhecer, né? Aprender a conhecer o nosso corpo, aprender a detectar possíveis sintomas, mas, sobretudo, aprender a se proteger, né? E proteger os nossos próximos, né? Então, no caso aqui das relações sexuais que a gente está falando, a única prevenção possível é o uso do preservativo, certo? Bom, espero que você tenha curtido as informações, que não tenha restado nenhuma dúvida e até a próxima.